criar uma tabelinha aqui, e aí dentro dessa tabela eu já vou criar com as máscaras. Olha só como que funciona. Ó. Então aqui é só para, caso a tabela já exista, dropar. A gente não vai usar isso agora. E aí aqui é o script de criação da tabela. Ó. Estou criando uma tabela, vou selecionar a base aqui, DBA Onboarding. Vou criar uma tabela chamada TB Funcionário. Ela vai ter as seguintes colunas. Coluna ID ela vai ser do tipo Identity, um int Identity, ou seja, vai ser um autoincremento de 1 para 1. Ela vai ser a minha primary key da tabela. Depois eu tenho um campo de nome, vai ser um varchar, ou seja, um texto de 100. E aí, para aplicar a máscara no campo, a gente usa essa sintaxe. Eu quero mascarar ela com, aí eu passo qual que é a função, qual que é o tipo de máscara que eu desejo utilizar. Lembra dos 4 que a gente acabou de ver? Nesse caso do nome, eu estou colocando que eu quero a máscara parcial, e aí eu estou dizendo que eu quero que ele me exiba a primeira letra, o primeiro valor, né, o primeiro caractere que estiver preenchido. Depois, o meio dele eu quero que substitua por esses x, e depois eu quero que ele exiba para mim de novo, no final, os 2 últimos caracteres. Esse campo ele vai aceitar nulo, padrão aqui que eu deixei da tabela, ok? Então, a primeira coluna aqui da tabela que nós vamos mascarar é a coluna de nome, utilizando aqui o parcial, né, o customizável, o mascaramento customizável dessa forma. Exibe o primeiro, substitui por x e exibe os 2 últimos. Depois, eu vou criar aqui um campo de cargo, que vai ser um varchar de 100, um texto de 100, não aceita nulo. Nós vamos ter aqui a coluna também de telefone, vai ser um varchar de 12 e aceita nulo. Temos aqui a coluna que vai armazenar o e-mail do funcionário, vai ser um varchar de 100, e aqui nós vamos aplicar a máscara também, só que agora utilizando o tipo e-mail. Lembra? A gente viu lá, vai exibir a primeira letra, o arroba e o sufixo final, .com, .com.br, por aí vai. Penúltima coluna, coluna de idade. Vai ser um small int, vai estar aqui com um mascaramento randômico. Nesse caso, eu coloquei aqui que eu quero que ele fique fazendo esse random para mim entre 20 e 60. Então, toda hora que eu rodar a query para ler o dado, ele vai ficar trazendo um valor dentro dessa coluna entre 20 e 60, ok? E aí, por último, nós temos aqui o salário, que ele vai ser um campo decimal, e ele vai estar mascarado aqui com a função default, ou seja, ele vai substituir todo o valor que está armazenado ali dentro por zero, porque é um campo do tipo numérico. Lembra? O default ele transforma numérico em 0, texto em x e data em 1 do 1 de 1900. No nosso exemplo aqui, ele é numérico, então vai substituir tudo por 0. Eu vou executar aqui essa query. Beleza, criei aqui a minha tabela. Agora, nós vamos inserir aqui 2 linhas dentro dessa tabela. Eu vou inserir aqui o cadastro de 2 funcionários. Nós vamos inserir o funcionário Roberto de Souza, a profissão dele, o cargo dele é DBA SQL, esse aqui é o número do telefone dele, esse aqui é o e-mail dele, aqui é a idade atual dele e o salário que ele tem. Depois nós vamos inserir aqui o segundo funcionário, que é a Fernanda Cabral, ela é analista de BI, com esse celular, com esse e-mail, a idade dela é 32 e com esse salário. Vou executar esses 2 inserts. Ok. Se eu executar um select na tabela, select, asterisco front, db funcionário, F5. Nós podemos ver aqui que os dados eles estão exibindo normalmente. Ó. Eu posso ler aqui todos os dados normalmente, conforme eles foram inseridos, ok? Mesmo eles estando mascarados. Lembra que a gente criou a coluna mascarada? Por que isso acontece? Eu estou conectado aqui na instância com um login que ele tem a permissão de sysadmin na instância, que é o que pode fazer qualquer coisa, né? O administrador da instância. Quando você está com um login que tem essa permissão, você consegue sobrepor o mascaramento, ou seja, você consegue, por padrão, ler os dados que já estão com a máscara aplicada, que é o nosso caso aqui. Então, por isso que vocês estão conseguindo visualizar aqui os dados dessa forma. Agora, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou criar aqui um login novo na minha instância. Vou criar o login chamado userddm. Vou executar ele aqui. Ó, criei o login. Vou criar o usuário dentro da base DBA Onboarding, que é onde eu acabei de criar a tabela e inserir os dados. E vou dar permissão para esse usuário dentro dessa base de data reader.
O data reader é aquele cara que pode fazer select, que pode ler qualquer dado dentro das tabelas dessa base de dados. Então, vou executar aqui, beleza. Nesse momento, então, eu acabei de criar um login, um usuário vinculado a esse login, e esse usuário, dentro da base onde nós criamos a tabela com os dados mascarados aqui, com as colunas mascaradas, com permissão para que ele faça a leitura. Eu vou executar essa query aqui de baixo agora, e ela tem um conceito um pouquinho diferente, talvez vocês não tenham visto isso ainda. Nós vamos mudar o contexto de execução dessa query aqui. Eu estou conectado como sysadmin, mas ao utilizar essa sintaxe aqui, ó, execute as user userddm, tudo que eu executar daqui para baixo, onde eu estiver selecionado, ele vai executar no contexto como se eu estivesse conectado aqui com o userddm. Ok? Então eu vou estar executando essa query agora com esse usuário que eu acabei de criar com permissão de leitura na tabela. Ok? Vou executar aqui agora. E aí, olha só. Olha o que aconteceu. Executando o select com o userddm, quando ele foi ler o nome, olha só, ele conseguiu ler a primeira coluna, né, o primeiro caractere. Depois, o meio, ele substituiu tudo por x e retornou para mim as duas últimas colunas aqui, os dois últimos caracteres. Lembra da nossa máscara do campo nome, que era do tipo parcial, customizável? Exibe o primeiro, depois tudo x e exibe os dois últimos? Ele está mostrando para nós aqui exatamente como a gente aplicou essa regra de mascaramento lá nessa coluna, para as duas linhas que nós estamos vendo aqui. Depois, vamos ver aqui o do e-mail. Ó. Ele fez exatamente a regra lá que a gente viu também. Exibiu o primeiro caractere, transformou o restante tudo em x, exibiu o arroba e o sufixo final, .com. E no campo salário, ele substituiu os valores por zero, porque nós utilizamos aqui a máscara default no campo salário. Como é um campo numérico, ele substitui por zero. Lembra que o Roberto ele tem um salário de 8.500 e a Fernanda tem um salário de 7.500. Mas no caso aqui, a pessoa está vendo tudo como zero, porque os dados estão mascarados.